Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso programa Mentalidade. Todo domingão aqui a gente está aqui ao vivo. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante que é o poder das decisões. Então, se conhece alguém aí que precisa ouvir esse tipo de conteúdo, já compartilha aí no avião. Das decisões. Deixa eu só botar aqui. Vamos lá, boa noite a quem está chegando. Boa noite, Nayane. Boa noite, Maria. Boa noite, Armazém dos Grãos, Rosana. Galera top entrando aí. Meu pai, minha mãe. Di, Mary, Marcos. Galera aí. Simbora. Mais entrou aqui. Boa noite, Lu. Boa noite, Gel. Boa noite, Renilda, Mari. Boa noite, Regi. Boa noite, Acácia. Carlinhos de Jesus. Catiane, Mônica. Simbora. Tereza. Galera entrando aí. Simbora. Vamos lá. Então, hoje, a gente segue aqui o nosso programa Mentalidade. Essa live de hoje vai ser uma live muito top. Como todas as outras que eu venho fazendo aqui, né? Rio Real, tá vendo o Ritinha aí de Rio Real? Dá? Show, Ritinha! Top! Presente aí meus pacientes queridos aí. Afinal de contas, né? Como uma decisão pode mudar a nossa vida? Né? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Né? Tomar decisões é extremamente importante para levar a gente para outro nível. Né? Eu ia botar essa foto hoje no meu dump, esqueci, agora que eu lembrei, ó. Mas eu postei isso aqui mais cedo, tava dando aula, né? Tá até no meio aqui minha imagem, ó. Que é uma foto, né? Em que a lagarta tá falando com a borboleta, né? O que te fez que mudou tanto? O que você fez que mudou tanto, né? A lagarta perguntando à borboleta. E a borboleta falou assim, minhas decisões. Ou seja, como as nossas decisões vão ser importantes para transformar a gente na pessoa que a gente ainda não é, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque a primeira coisa que eu preciso entender sobre tomar decisões é entender o que eu preciso fazer para tomar decisões certas. Primeira coisa importante. Segunda coisa importante, para quando eu tomo uma decisão em minha vida, eu preciso saber assim, minha decisão está pautada em quê? E nem todo mundo se pergunta isso. Por quê? Porque na maior parte, o que vai definir se tua decisão ela vai te levar para o caminho que você quer é a forma como você enxerga o caminho que você quer. Né? Tem uma história bem batida aí, todo mundo já sabe, que é a história de Alice no País das Maravilhas, que a Alice está andando e aí ela chega lá no meio do caminho e aí pergunta ao gato, né? Gato, esse lugar leva aonde? Ele falou, para onde é que você quer ir? E ela fala assim, qualquer lugar. Então, qualquer lugar serve. Então, o grande problema de você tomar decisões erradas é que você não tem clareza do que você quer no teu futuro. A falta de clareza das pessoas fazem elas tomarem a decisão errada. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa e falei assim, o que você sonha pro teu futuro? Ela falou assim, não, eu sonho em ter uma casa, sonho em ter um carro e sonho em ter uma fazenda. Falei, perfeito, ótimo, parabéns pelo seu sonho. Mas vem cá, como é que isso vai se tornar possível dentro da realidade que você está vivendo hoje? E aí a gente fez um cálculo por A mais B e é impossível aquilo acontecer. Então, ou seja, eu tenho a decisão de que eu sonho que eu vou ter tal coisa. Mas peraí, o que eu preciso fazer? Quais são as coisas que eu preciso fazer nesse percurso para que isso aconteça? Ninguém para pensar. Então, ou seja, a gente é muito focado lá no sonho. Mas a gente esquece de focar nas decisões que eu preciso tomar no percurso para me chegar lá, né? Para quem entrou na live início aí, eu botei lá, tá a borboleta conversando com a lagarta. E a lagarta pergunta, o que você fez para mudar tanto? Ela, eu tomei decisões. Então, ou seja, para que uma lagarta se transforme em uma borboleta, ela tem que tomar uma decisão de romper aquela barreira, de ficar ali dentro do casulo, passar por aquele processo de metamorfose, né? Passar pela dor de ter que romper aquilo, e as decisões que ela foi tomando fez ela se transformar em uma pessoa que ela não era. Olha que doido.
E aí, quando a gente começa a entender isso, a primeira coisa que tem que vir na minha cabeça é o seguinte: aonde é que eu quero chegar? O que é que eu quero para minha vida? Não, Rafael, eu quero ter uma casa. Não, eu quero casar, eu quero ter filhos. Não, eu quero fazer isso, fazer... Pronto, beleza. Você tem muita clareza do que você quer. E quais são as coisas que você precisa fazer nesse percurso para isso se tornar realidade? Não, eu quero ter um esposo. Pronto, beleza. Você está fazendo o que para conquistar esse tipo de esposo que você está buscando? Quais são as decisões que você faz? Pô, tem uma festa para ir com meus amigos, mas eu estou com o namorado. E aí, eu faço o quê? Vai ter que tomar uma decisão. Então, ou seja, as decisões difíceis é que vão te levar para os resultados do que você sonha para a tua vida. O problema é que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço das coisas. E aí a gente pensa apenas no agora, né? Para quem assiste minha live há muito tempo aqui, eu sempre falo, o nosso cérebro, ele está condicionado para duas coisas: prazer imediato e fugir da dor. Só que as decisões que eu vou precisar tomar no percurso para chegar no resultado que eu sonho, ou seja, tornar aquele sonho uma realidade, vai precisar que eu tome decisões difíceis. E a maior parte das vezes, essas decisões difíceis vai ter que afastar pessoas que eu gosto. Vou ter que tomar coisas que eu não gosto de fazer e eu preciso fazer. Eu vou ter que passar pela dor da transformação de ser a pessoa que eu ainda não sou para ter o resultado que eu desejo. Segunda coisa, eu vou ter que... Não, tá sem som aí, pessoal? Todo mundo tá me ouvindo? Bom, deve estar ouvindo. Conceição deve ser o teu celular que tá com problema. Que todo mundo acha que tá me ouvindo, senão todo mundo tava reclamando aqui. Então isso é muito importante. Então essa clareza dos fatos é que me faz entender o que precisa ser feito. E aí, eu quero trazer uma coisa bem interessante, que é, quando você decide o que você está buscando para a tua vida, a primeira coisa que você precisa entender é que você vai precisar passar por uma série de provações ao menos percurso, né? Vou dar um exemplo aqui, que eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Porque é uma das pessoas que eu me inspiro muito dentro da Bíblia, que é José do Egito. Olha que doido. José teve um sonho, né? E aí tá lá José sentado na mesa com os pais e chega pro pai, pra mãe e pros irmãos. Ó meu pai, eu tive um sonho e nesse sonho Deus falou comigo e disse que o sol, a lua e as estrelas iriam se curvar diante de mim. Olha que doido. Então, ou seja, quando você compartilha com pessoas o teu sonho, existe um grande risco dessas pessoas não aceitarem isso. E você vai precisar tomar decisões difíceis para continuar fazendo isso, apesar das dificuldades que vão se apresentar no meio do percurso quando você compartilha o que você está buscando. Olha que doido. E, na maior parte das vezes, quando esse sonho ele tem uma associação com o chamado teu aqui na Terra, ou seja, quando o teu chamado, né, para quem acredita em Deus, quando o teu chamado está ligado ao que Deus fez para trazer você para a Terra e você tem um chamado a cumprir aqui, não importa o que vai acontecer, você vai precisar fazer o que você foi chamado. E quando José tomou a decisão de compartilhar o sonho dele com o irmão e os pais, o que acontece? Ele construiu na cabeça dos irmãos mais ódio. Acho que 2 lives atrás aqui, eu falei lá em Gênesis sobre isso, né? A partir daquele momento que José falou, os irmãos ficaram com mais ódio dele. E quando você é chamado para o teu propósito e você cumpre o que precisa ser feito no percurso, a conta vai fechar lá na frente. E o mais doido é que os irmãos de José, por ter raiva, por ter ciúme, fizeram o quê? Eles colocaram José exatamente no percurso. Olha a doideira. Colocaram ele exatamente no percurso. E esse percurso não foi o percurso que José queria. Foi o percurso que foi necessário para levar ele até o governador, até o rei do Egito. Olha que doido. Só que, se você olhar que quando você cumpre o teu chamado, mesmo passando pelo que você não aceita, mesmo que você não gosta, mesmo que você não aceita, mesmo que as injustiças estão se apresentando no meio do percurso, você vai conseguir cumprir o teu propósito da forma adequada e ao final desse caminho, ao final desse percurso, você vai conseguir usufruir de tudo que estava ligado ao que você precisava fazer. Opa, José, tá dentro da cadeia e foi lá, falou para os presidiários que ele desvendava sonho, mostrou os sonhos dos 2 caras, o padeiro lá, eu acho que outro que sei agora,
E graças ao fato de ele estar cumprindo o chamado dele, mesmo não vivendo a vida que ele queria, porque ele era filho de Jacó. E olha o que aconteceu. Então, o que eu preciso começar a olhar a partir de hoje? Primeiro, clareza do que eu estou buscando. Segundo, o percurso para chegar até onde eu quero vai ser pautado em decisões difíceis. Decisões que vão me causar dor, decisões que vão ter que me privar do prazer imediato, decisões que vão me afastar de pessoas que eu gosto. Por quê? Porque nesse percurso você vai precisar se transformar em uma outra pessoa. A gente vem para mais um nome dentro da Bíblia. Sansão. Sansão, ele teve um chamado quando ele veio para a terra. Que era o quê? Matar a maior quantidade de filisteus que existiam naquela época dele ali. Só que Sansão, no percurso, ele não ouviu as instruções, ele não ouviu as repreensões, ele não controlou o desejo de ter o prazer imediato, ele não fugiu da dor. E, infelizmente, pelo percurso que ele fez, não ligado ao chamado de Deus, fez ele morrer. No dia que Sansão morreu, ele conseguiu matar mais filisteus do que ele tinha matado na vida inteira. Ou seja, cumpriu o propósito dele. Mas morreu sendo bobo da corte, cego e careca. Ou seja, olha como é perigoso você não entender o teu chamado e não respeitar a dor do processo de construção do que você está buscando para a tua vida. Olha que doideira. Moisés, chamado, seguiu o que tinha que ser feito, errou no meio do percurso e no momento de provação, mesmo lá tendo matado um egípcio no início, no meio do percurso se deparou com Deus e Deus falou: adore a pedra assim como eu. Ele foi o quê? Bateu na pedra. E no dia que ele conseguiu chegar lá no monte, o que aconteceu? Ele conseguiu fazer o chamado dele, mas morreu. Não teve a oportunidade de viver o que as pessoas viveram. Então olha como é perigoso se você, no meio do teu percurso, fica reclamando, se no meio do teu percurso tu fica se lamentando, tu fica se vitimizando e toma decisões erradas que vão te afastar do teu propósito. Ou seja, a falta de clareza do que você quer te afasta do teu chamado. A falta de clareza do que você quer faz você tomar decisões que não vão te levar para o lugar que você deseja. Então, eu preciso ter muita clareza na minha cabeça que, primeiro, não vai ser fácil. Segundo, que eu vou precisar me transformar na pessoa que eu ainda não sou para ter os resultados que eu sonho. Olha que doido. Eu vou precisar me transformar na pessoa que eu ainda não sou para ter a realização dos sonhos que eu desejo. Ou seja, você acha que se José tivesse reclamado no meio do percurso, ele teria conseguido ser rei do Egito? Você acha que se José estivesse dentro da cadeia reclamando, se lamentando, se vitimizando, você acha que ele teria oportunidade de falar com pessoas que estavam lá dentro do palácio? Isso é muito doido. Isso é muito doido. Por quê? Porque a gente tira isso da cabeça, a ideia de que eu preciso respeitar o processo de construção do que eu ainda não sou. Porque se eu não tenho o que eu desejo, é porque eu ainda não sou a pessoa que eu preciso ser para cumprir a realização do que eu sonho. Então olha que doido. E isso se repete. Para quem lê a Bíblia, se repete. Se você ler cada personagem, você vai ver que todos os personagens se repetem. Davi, filho bastardo, não tinha estrutura física para a guerra. E o que é que ele fez? Durante o percurso, está lá os irmãos indo para a guerra, está lá Davi fazendo o quê? Cuidando de ovelha. Cuidando de ovelha. Só que se Davi estivesse cuidando de ovelha, reclamando, se lamentando, ele não teria a oportunidade de matar ursos, de matar leão. Só que o preparo não vai vir do jeito que você quer, é do jeito que você precisa. E se você respeita o processo de transformação do que você precisa ser, você, no dia do teu chamado, no dia da realização do teu sonho, você vai estar preparado. E o fato de ter matado urso, no dia que ele foi lá enfrentar Golias, ele conseguiu o quê? Usar a ferramenta que ele utilizava para defender o papel dele, que não era o papel de vida, de chamado, mas era o papel que ele precisou exercer para se preparar para o grande dia. E aí a gente começa a entender
que o mundo não é das pessoas que têm tudo. O mundo é das pessoas que são improváveis e que, apesar da improbabilidade, essas pessoas se apresentam e fazem o seu melhor no percurso. Mesmo que isso cause dor, mesmo que você não esteja sendo honrado pelo que você faz, mesmo que você esteja sofrendo por coisas que não tem nada a ver, mas se você cumpre o teu chamado no percurso, se você tem um foco, nada vai te pedir. Nada vai te pedir. Então, isso é muito importante, por quê? Porque a gente está vivendo um mundo de pessoas que não tem clareza do que quer, um mundo de pessoas que sonham com a riqueza, mas não estão dispostos a pagar pela riqueza. Por isso que a gente está vendo um bocado de gente aí preso a joguinho, se endividando e se lascando com o jogo. Por quê? Porque aqui a gente entra em uma segunda coisa importante, que é o processo de construção da realização das nossas coisas. É entender que dinheiro não tem nada a ver com riqueza. Riqueza é uma coisa, dinheiro é outra coisa. O fato de você ter dinheiro não te garante a prosperidade. O fato de você ter dinheiro não te garante a riqueza. Porque o dinheiro na mão de alguém que não sabe administrar o dinheiro, ele vai embora com uma velocidade tão grande como a velocidade que ele chegou. Só que, quando a gente pensa em riqueza, a gente pensa em um terceiro estágio da evolução das pessoas. Porque o primeiro estágio é o estágio de busca incessante pela sabedoria. Estou lendo Provérbios e está lá. Provérbios do início ao fim. Busque a sabedoria. Pegue todo o seu dinheiro e invista em sabedoria. Porque a sabedoria, ela vai ser a responsável por tornar você uma pessoa próspera. E a prosperidade é o que vai te garantir a riqueza. Só que as pessoas, elas querem pular da ignorância para o dinheiro. Ou seja, e por não ter essa clareza, elas falam o quê? Não, meu sonho é ter uma casa. Aí quando eu pergunto assim, como é que você vai fazer para ter essa casa? Não sei. Não, meu sonho é ter o meu carro. Como é que você faz para ter esse carro? Não sei. Por quê? Porque a gente quer pular as etapas. Se você pula as etapas, você pode até chegar. Mas quando você chegar lá, é insustentável. Você perde tudo de novo. Não sei se você sabe, 90% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas ficam mais pobres do que elas já eram antes de ganhar na Mega Sena. Por quê? Porque não dá para pular. Não dá para pular. A gente precisa entender que existe um processo de construção. A riqueza, ela não nasce do nada. A riqueza é um processo gradativo de transformação que a pessoa precisa passar. Estágio número 1, busca pela sabedoria. Por isso está lá em Provérbios. Invista todo o seu dinheiro em sabedoria. Por quê? Porque quando você investe todo o seu dinheiro em sabedoria, você começa a gerar resultados na tua vida. E esses resultados vão fazer o quê? Você se tornar uma pessoa próspera. Ou seja, você começa a avançar como pessoa. E esse avançar como pessoa faz você ter a capacidade de resolver problemas dos outros. E essa capacidade de resolver problemas dos outros faz o quê? Você ter dinheiro. Então a riqueza, ela é um reflexo da prosperidade e a prosperidade, por sua vez, é um reflexo da sabedoria. Então a coisa que você tem que focar na tua vida é buscar pela sabedoria. Porque com sabedoria, você vai tomar decisões certas. Com decisões certas, você vai ter novos resultados. Com novos resultados, você vai ter novas coisas na tua vida, que é a prosperidade. E com muita prosperidade, você se torna uma pessoa rica. Então, ou seja, existe uma condição que é condicionada, existe uma condição que ela é gradativa. Pessoas sábias, elas se tornam prósperas. Pessoas prósperas se tornam ricas. E se você olhar em todos os personagens, são isso. Davi. O que é que Davi fez? Tocava harpa, cuidava das ovelhas e protegia as ovelhas como se fosse dele. Toda vez que chegasse algo, ele, mesmo não sendo guerreiro, ia lá e honrava. E foi essa honra que ele fez de matar ursos para proteger as ovelhas que não eram dele, mas do pai dele, que fez ele adquirir a habilidade para matar Sansão. Olha que doido, olha que doido. Enquanto ele cuidava das ovelhas, ao invés de estar reclamando, o que ele fazia? Tocava harpa. E por tocar harpa, para quem conhece a história, quando o rei Saul começou a enlouquecer, o que acontecia? O que acontecia? Chama Davi. E todas as vezes que Davi tocava,
o rei Saul acalmava. Ali, ele estava acessando o futuro dele. Ou seja, ele foi ungido por Deus para ser rei. Só que ele não foi rei de uma hora para outra. Ele foi, tendo acesso. Acesso. A sabedoria de tocar harpa fez ele entrar no palácio do rei. A sabedoria de cuidar do que ele estava sendo responsável por cuidar deu a ele a habilidade de matar urso que tinha o tamanho de Golias. E, por respeitar o processo e ao invés de reclamar, fazer o que cabia a ele naquele momento, fez ele sair de criador de ovelhas para rei. José do Egito, se não tivesse assumido a postura do que tinha que ser feito na condição que ele estava, ele não conseguiria sair de dentro da cadeia diretamente para ser governador do Egito. Então olha que importante, quando eu tenho sabedoria, eu busco a sabedoria no processo de construção da pessoa que eu não sou, a mudança é muito rápida. A mudança é muito rápida. Só que o processo de construção de sabedoria, ele é árduo. Ele vai exigir de você coisas que você não tem competência para fazer. Você vai ter que tomar decisões difíceis de talvez desagradar pessoas que você gosta. Só que isso tudo ele é construído quando você tem uma visão do que você quer. A visão do que você quer é que vai condicionar as decisões que você vai tomar no percurso. Só que quando eu não tenho clareza do que eu quero, as decisões que eu tomo, elas não têm a mesma clareza, porque não tem clareza. Se eu não tenho clareza de propósito, eu não tenho clareza de decisão. E essa falta de clareza me faz tomar decisões erradas. E essas decisões erradas, quando empilhadas, elas vão me afastando de forma gradativa do meu propósito. Eu te dei 2 exemplos do que fazer e um exemplo do que não fazer. Sansão. Não cumpriu o propósito, não ouviu a repreensão da mãe, não entendeu que existem regras que não podem ser descumpridas. Né? A tribo de Sansão não podia se envolver com a tribo de Dalila. E por se envolver, ou seja, não ouvir a repreensão da mãe, fez Sansão acabar a vida dele como bobo da corte, cego, careca. Mas mesmo assim, ele conseguiu matar mais filisteus do que ele tinha matado na vida inteira toda. Então, ou seja, você vai cumprir seu propósito. Mas a forma como você vai estar no dia desse acontecimento está condicionada à forma como você buscou a sabedoria no processo. Então a gente precisa começar a construir isso para a gente começar a mudar a nossa mentalidade. Porque quando eu não invisto em sabedoria, eu caio nas ciladas da vida. Jogo do tigrinho, por exemplo. Quando eu não busco a sabedoria, eu caio na cilada de tomar decisões erradas que me afastam, porque eu fico mais preocupado em agradar as pessoas do que tomar as decisões que vão me levar ao que eu estou buscando. Quando eu busco a sabedoria, eu vou ter discernimento de entender que a dor ela faz parte do processo. Olha a história de José. Quando eu busco a sabedoria, eu começo a entender que a minha sabedoria vai me dar acesso aos palácios. Olha a história de Davi. Olha que doido. Velho, isso é muito doido. Isso é muito doido, porque na hora que a gente começa a clarificar isso na cabeça da gente, a gente começa a ficar uma pessoa diferente. A gente começa a se transformar. Lembra da abelha? Lembra da borboleta e da lagarta? Metamorfose. Você vai precisar se transformar. E essa transformação vai repelir pessoas, vai atrair pessoas, o teu comportamento vai mudar, a tua essência vai precisar mudar. Só que vai ter pessoas que vão criticar isso. Ah, mas você mudou, você não é mais assim. Claro, eu mudei, porque eu precisei me transformar nessa pessoa para chegar onde eu quero chegar. E se você não tiver clareza disso, na primeira vez que tem um amigo falar isso, você vai falar o quê? Ah, é verdade, meu amigo, desculpa. Eu não vou continuar lá. Eu não vou continuar lá. Então, olha como é importante eu buscar sabedoria. Porque é só com a sabedoria que eu vou conseguir ter discernimento das decisões que eu preciso tomar. Eu vou ter clareza e autoconfiança de tomar decisões difíceis que às vezes vão me afastar de pessoas que eu gosto. E se essas pessoas que eu gosto não tiverem sabedoria, elas vão acabar se afastando. E faz parte. E faz parte. Então, isso é algo que muitas vezes a gente não para pensar. E aí a gente vira refém da opinião dos outros. A gente vira refém de querer agradar os outros. A gente vira refém de buscar o prazer imediato. A gente vira refém de correr da dor.
A gente vira refém de se posicionar como vítima. Isso aqui tudo está condicionado à falta de sabedoria. Porque eu te falei, a riqueza era subordinada à prosperidade. A prosperidade era subordinada à sabedoria. E quanto mais eu investir em sabedoria para acessar informações que eu não tenho para chegar onde eu desejo, mais difícil e talvez impossível é a realização dos teus sonhos. Então o poder das decisões está pautado em cima de quê? De busca incessante da sabedoria. Quanto mais sabedoria você tem, mais decisões corretas você vai ter. Por isso que é o poder das decisões. A decisão ela tem poder na tua vida. Só que para ela exercer poder positivo, ela precisa estar condicionada a uma pessoa que busca a sabedoria a todo custo. Tá lá. Para quem lê Provérbios, para quem já leu, tá lá. Provérbios do capítulo 1, 2, 3, acho que vai até o 4. Eu estou no 8 agora. Ele bate na tecla da sabedoria. Busca a sabedoria. Invista tudo que você tem na sabedoria. Nunca deixe de acessar a sabedoria. E quanto mais a gente entende isso, mais prosperidade a gente vai ter. E quanto mais prosperidade você tiver, mais riqueza você vai ter. E é uma riqueza que não é aquela riqueza fugaz. É uma riqueza que vai se sustentar ao longo do tempo. Eu sou a prova viva e concreta disso. Perfeito? Então, gente, que vocês, a partir de hoje, comecem a ter essa visão diferente, né? Do quanto é importante a gente acessar a sabedoria. E acessar a sabedoria, qual tipo de sabedoria, Rafael? A sabedoria que me leve para o caminho que eu quero chegar. Porque se eu não tiver clareza do que eu quero, eu não sei o que eu devo buscar. E aí eu viro uma pessoa que fica vagando por aí. Que fica passando o tempo e a gente fica patinando, entra no piloto automático, se coloca como vítima, fica refém da opinião dos outros, fica refém de querer agradar todo mundo. Por quê? Porque se tu não tem uma identidade firme, tu não tem um propósito clarificado na tua vida, tu vira refém das pessoas. E aí você se sente cada vez mais vazio. Porque quando a luz baixa, na hora que tu vai dormir, tu sente aquele vazio que tá ali dentro. Porque você não sabe, você é um vagante por aí. Um vagante que vive vivendo na opinião dos outros, querendo mostrar para os outros, para agradar os outros. Você é um refém de quando alguém te critica. E aí já era. Já era. Você passa a tua vida e tá lá, do mesmo jeito. Passou 10 anos, você tá lá no mesmo lugar. Na mesma condição de vítima, no mesmo sofrimento. Doutor, que verdade, doutor. O poder da decisão não se limita à escolha em si, mas também na capacidade de compreender e lidar com as consequências de cada decisão. Exatamente. As nossas decisões hoje se refletem no amanhã. 100% aí. Top. Isso aí, Reni. Passei uma vida só agradando os outros. Tá vendo aí? No fim das contas, é você e você mesmo. Exatamente, Ação. Exatamente isso aí. E quanto mais sabedoria você tem, mais você para de se preocupar com isso. A opinião dos outros. O que as pessoas vão dizer do que eu vou fazer? Esqueça. Você está indo no teu propósito? Você sabe que aquilo ali vai te levar onde você quer? Esquece. As pessoas vão falar de você de qualquer jeito. Só que quando você tem resultado, elas vão falar e vão te respeitar. Quando você não tem resultado, elas vão falar e vão te esculevar. Ponto. Então, assim, por isso você tem que ter clareza do que você quer. Porque quando você atinge lá teu objetivo, esquece, as pessoas vão te respeitar. No início, elas podem nem compreender. Mas quando os teus resultados começam a aparecer, aí elas vão te respeitar. Ó, lembra dessa frase. No início, as pessoas não vão te compreender, porque elas não conseguem enxergar para onde você está indo. Mas quando você atinge os resultados que você estava buscando, elas passam a te respeitar e te admirar. E te admirar. Porque o resultado, ele sempre vai vencer. Então, se você está indo para o caminho que você está buscando, se você está buscando sabedoria nesse percurso, só continua. Estão falando mal de você? Deixa eu falar. Estão querendo te rotular de alguma coisa? Deixa eu falar. Você acha que eu não sou rotulado? O fato de fazer essas lives de domingo aqui, você acha que eu não sou rotulado? Você acha que as pessoas não me criticam? Não me chamam de pastor? Não me chamam de coach? Eu tô cagando. Eu tenho um propósito, eu sei para onde é que eu tô indo, tô acessando a sabedoria e ponto final. Pode falar o que quiser, eu tô firme no meu propósito e acabou a conversa. E por isso que eu tô te falando. Para você estar firme no teu propósito, você tem que acessar a sabedoria. Tem que clarificar a tua conexão com Deus.
quanto mais eu me aproximo de Deus, mais sabedoria eu tenho, mais prosperidade eu tenho, mais riqueza eu acesso. É muito louco. É muito louco. Então, meus amigos, cola com esse mentor, pega esse livrinho aqui, ó, que tem tudo aqui dentro. Tudo que você precisa saber para ser um homem de valor, uma mulher de valor, para conseguir construir coisas que talvez seja impossível para você agora, para você entender princípios que são inegociáveis, para você se tornar uma pessoa honesta, digna e respeitada pela sociedade. É simples. Tá aqui a sabedoria. Tudo que você precisa saber tá aqui dentro. Tudo. Absolutamente tudo. Tô te contando por toda semana eu conto uma história aqui da Bíblia. E você vê o quanto tudo isso que eu tô te falando é exatamente o que a gente vive. É igualzinho o que a gente vive. Ou seja, todas as normas de conduta que você precisa ter tá aqui dentro. Ou seja, acessa para te libertar da ignorância. Para te, clarificar a tua mente. Para você ficar menos escravo da opinião dos outros. E só continuar. Continua. Porque no início eles não compreendem o teu percurso. Mas quando teus resultados se apresentam, eles passam a te respeitar e admirar. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. José do Egito. O sol, a lua, as estrelas vão se curvar diante de mim. Ou seja, ele estava falando do pai, da mãe e dos irmãos. Os irmãos venderam, passou tudo o que passou e no final, na época das vacas magras, das 7 vacas magras, ou seja, dos 7 anos de fome, quem foi lá se curvar? O pai, a mãe e os irmãos. O teu propósito vai se cumprir, esqueça. Estão te criticando agora porque não conseguiram ainda enxergar quem você é. Não conseguiram enxergar para onde você está indo. É só você continuar. Só que se você vai caminhando sem sabedoria, a chance de você desistir no meio do caminho é muito alta. Porque o processo de transformação, ele é doloroso. Você acha que foi fácil para José do Egito passar 13 anos na cadeia? Você acha que foi fácil para ele entrar dentro de um poço porque os irmãos dele jogaram lá? Você acha que foi fácil para ele virar escravo? Não foi. Não foi. Mas apesar das dores, ele se manteve firme no propósito. Ele continuou fazendo. Você acha que é fácil para Davi ficar sendo agricultor enquanto os irmãos, criador de ovelhas enquanto os irmãos estão indo para a guerra? Não. Mas apesar disso, ele continuou lá, firme e forte no propósito. É louco demais, é louco demais. Só que você, sem sabedoria, é difícil. É difícil, você ter discernimento. É difícil você ter capacidade mental de suportar o processo. Por isso que é para poucos. Por isso que é para muitas poucas pessoas conseguem. Porque é difícil. E aqui eu estou te dando um portal. Busque a sabedoria. Simples assim. É só aplicar. Beleza? Então é isso. A gente finaliza a live de hoje. Livezinha mais curta, né? Normalmente as lives são de 1 hora. Mas hoje eu fiz um pouco mais curta. Mas não tão importante quanto as outras, né? A gente falou aqui de algo extremamente valioso. Algo que se você acessar, eu sou a prova viva disso. De onde eu saí e de onde eu cheguei. Era impossível. Eu acho que nem minha cabeça conseguia alcançar o que eu estou vivendo hoje. Por quê? Porque no meio desse percurso eu busquei incessantemente a sabedoria. E essa sabedoria me fez se tornar uma pessoa próspera. E essa prosperidade me deu a riqueza como recompensa. Então, eu sou, além dessas provas aqui da Bíblia que eu te mostrei, eu sou uma prova viva disso. E se eu olhasse lá em 2002, era impossível a minha cabeça conseguir alcançar isso aqui. Por quê? Porque eu não tinha sabedoria. É a pergunta que a lagarta fez à borboleta. Como é que você conseguiu se transformar nessa pessoa? Ou seja, o que ela está falando ali? É um amigo dela, porque uma borboleta era uma lagarta. Ela sentada com um amigo pergunta assim, como é que você conseguiu se transformar nessa pessoa? Olha o que ela fala. Tomei decisões. São as decisões que vão mudar a tua condição. Só que essas decisões, quando estão pautadas na sabedoria, essas decisões vão te levar para um lugar que nem você consegue imaginar. Porque no percurso, tua cabeça vai mudando tanto que você vai conseguindo alcançar coisas que você parece que eram impossíveis de acontecer. E eu estou te dizendo que eu sou a prova viva disso. Porque o que eu acesso hoje, a minha cabeça de 2002, ela não conseguia nem alcançar isso. Só que no percurso, eu fui me transformando tanto que o nível de alcance, hoje eu já vejo coisas que são fora da minha capacidade do ano passado. Só que eu estou aqui igual a Davi, igual a José, igual a todos os outros que conseguiram vencer. Fazendo o meu melhor, sendo criticado,
sendo caluniado, sendo sacaneado. E tô continuando, porque eu tô firme no meu propósito. Eu tô firme aqui, ó. Firme. Porque cada dia eu tô aqui, ó, buscando sabedoria, sabedoria, sabedoria. Isso tá fortalecendo minha cabeça para seguir firme no meu propósito. Firme no meu propósito. Perfeito? Então é isso. Se apresente, faça o seu melhor e lembre, as suas decisões, quando pautadas junto com a sabedoria, elas vão te levar para lugares que nem você consegue imaginar. Nem a tua cabeça de hoje não consegue imaginar isso. Perfeito? Beijo no coração. A gente se vê no próximo domingo. A live vai ficar salva. Para quem perdeu, vai ficar salva, assista. Você conhece alguém, né, que precisa acessar esse tipo de conteúdo, compartilha com ela, tá bom? Muito, 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 muito obrigado pela audiência. Pleno domingo, a gente está aqui com 70 pessoas ao vivo, isso é muito top. Perfeito? Só mostra que existem 70 pessoas aqui hoje querendo se tornar pessoas melhores. E as nossas lives de domingo é exatamente para isso. É acessar a sabedoria que vai fazer vocês se tornarem pessoas mais prósperas e, por consequência, pessoas mais ricas. Perfeito? Então, essa é uma forma de retribuir o carinho que vocês têm por mim. É uma forma de retribuir todo o sucesso que eu tenho graças a cada um de vocês. Tá bom? Então, eu estou aqui compartilhando um pouco, né, do acesso que eu tenho às sabedorias que eu todos os dias estou aqui afundado e mergulhado para me tornar uma pessoa melhor. Tá bom? Beijo no coração, excelente semana a todos vocês e a gente se vê no próximo domingo. Fui!